uma dúvida, é uma pergunta, né? Quando se diz respeito às múltiplas determinações que constituem aquele objeto, eu estou, nesse momento, elaborando as categorias de existência, ou seja, o modo de existência do ser que está sendo investigado, do objeto que está sendo investigado. Ou seja, eu estou caminhando para a elaboração ou o desvelamento das categorias inerentes àquele objeto investigado? Essa é a minha pergunta. Quando nós estamos fazendo esse movimento, né, de apreender as múltiplas determinações daquele objeto? Obrigado, André. A resposta é um garrafal sim, Porque o Marx, ele vai dizer... Eu vou citar os textos, mas se vocês acharem que é muito redundante, vocês falam, não preciso de citar o texto e tal. No texto de 57, lá naquela parte dos Grundrisses, que ficou conhecido e publicado pelo Kautsky e pelo Riazanov depois, nos anos 20, como a introdução inacabada de 57, ele já faz referência a essa questão do que é o concreto, né? Ele já faz referência sobre o que é o concreto, também na própria ideologia alemã, muito antes, e é claro, depois no texto magno dele, de 1859, que é o Para a Crítica da Economia Política, né? Ou seja, o concreto, ele diz o seguinte, isso é quase uma citação do Hegel, quase uma citação direta do Hegel. O concreto é a síntese de múltiplas determinações, é a unidade do diverso, ou dependendo da tradução, da diversidade, né? Ou seja, quando eu estou buscando desvelar um fenômeno abstrato, eu estou tentando buscar a aprender as múltiplas determinações desse objeto. Ao aprender dessas múltiplas determinações, eu estou no caminho de conseguir conhecer as categorias que determinam a própria sua existência, a existência do ser, como você falou, André. Então a resposta, eu acredito que é um sim, né? Não sei se ajuda, André, mas falei rápido assim, mas... Sim, não, ok. A minha dúvida era essa e a explanação foi... E naquele texto, só para complementar rapidinho, naquele texto 57, ele é muito rico, porque quando ele está fazendo a crítica a perspectiva burguesa de explicar a realidade, ele está falando, olha, eles falam da população. A população, da forma que é colocada, é uma abstração. E, no caso, uma abstração vazia, que é diferente de simplesmente falar abstração. É uma abstração vazia. É preciso entender as múltiplas determinações do que é a população, para depois retornar a ela, né, no sentido de entender as suas múltiplas constituições, as determinações, né? Lucas está inscrito, fica à vontade, Lucas. Opa. Professor Jean, o senhor me escuta? Perfeitamente. Professor, primeiramente eu não sei, eu vim aqui meio que de intruso porque eu recebi a notícia de que era uma aula pública, mas eu acho que o pessoal mais se conhece aqui e eu tô meio que de intruso aqui. Eu sou de Campina Grande, Paraíba, eu fui orientado no mestrado pelo professor Gonzalo Rojas, não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. Pronto. E aí foi no grupo do WhatsApp, lá da pesquisa de Rojas, que eu vi o contato para essa aula. E eu me interesso por ela, principalmente porque hoje eu não estou mais na academia, né? Eu fiz o mestrado, mas não ingressei no doutorado, estou trabalhando na educação básica, inclusive. Trabalho como professor do ensino médio. E uma problemática muito grande para mim, quando a gente vai falar a nível de ensino médio sobre marxismo, preparando esses alunos tanto para conhecerem um pouco mais da teoria do ponto de vista de conhecimento do mundo, mas também preparando eles até mesmo para os próprios vestibulares e fazer esse meio de campo para poder fazer essas coisas, e a gente tem uma grande dificuldade de sintetizar o pensamento de Marx. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui que talvez vá na contramão do que o senhor estava apresentando, né? Porque uma grande problemática que a gente tem é que quando a gente tem que começar a explicar uma teoria, a gente tem que começar por uma síntese dela e um reducionismo dela, sempre abrindo a margem de que a gente tem que desenvolvê-la. Claro, eu entendo muito seu argumento, para mim faz todo sentido, quando a gente fala que o método de Marx é forjado na praxis, o Marx é um acadêmico que se torna revolucionário, não é possível ser um marxista apenas acadêmico, a luta ela é necessária para poder você entender o método, mas se o método de Marx ele está no caminho, isso me gera a preocupação de como a gente fugir de a gente construir novos idealismos dentro do Marx e acabar tendo que aceitar esses idealismos como um projeto marxista por entender que esse é o caminho
que aquele pesquisador tomou, entende? Então ele pega e, no final de sua pesquisa, ele apresenta o seu caminho, diz: o caminho que eu tomei foi esse. Ele não partiu, às vezes, da realidade concreta, não chegou a um resultado concreto, se manteve no caminho da abstração, e aí, nesse sentido, sem a construção desse esforço manualístico, que ele é um problema, mas ao mesmo tempo ele é uma solução, certo? A gente não acabaria caindo no tudo pode ser aceito, entendeu? Eu sei que não é esse o objetivo dessa aula, e eu sei que essa é uma problemática que para mim está surgindo, porque eu estou lhe conhecendo hoje, e não conheço a sua pesquisa, isso provavelmente já está respondido lá, certo? Mas até eu peço que se compartilhe, o senhor falou de um grupo do WhatsApp, eu não estou nele, mas que se puder compartilhar aqui, onde é que eu posso encontrar as suas obras, a referência das suas obras, para eu poder comprar e eu me aprofundar um pouco nessa discussão, porque minha problemática é mais essa: eu preciso sintetizar isso de uma forma que eu passe, eu tenho que dar Marx em 4 aulas de 50 minutos, isso é um completo absurdo, né? E eu estou num sistema de ensino que me dá uma carga horária alta, e comparado a outros colegas eu tenho muito tempo para poder dar Marx. Eu já conversei com outros colegas que eles têm bem menos tempo do que isso para poder dar o mesmo conteúdo. Então a gente ter essa preocupação de como é que a gente constrói inicialmente o método, porque a gente tem um interesse também a partir da educação. A gente sabe que a praxis revolucionária não se faz a partir da educação, mas ela é um meio para poder despertar, talvez, no estudante lá uma preocupação em compreensão da realidade a partir do pensamento marxista, né? Eu agradeço aí a aula, foi ótimo, professor. Obrigado mesmo. Ô Lucas, eu que agradeço. E assim, não tem nada de penetra não, viu? É aula pública, é para todos nós mesmos. A gente vai se conhecendo, vai travando interlocuções. E as suas problematizações são importantíssimas. Eu tenho um acordo da importância delas, né? Porque muitas vezes, tem um debate que a gente faz, Lucas e todos nós, sobre a tradição marxista, né? Tem muito de catequese na tradição marxista. Isso é muito ruim, porque absolutamente, tentando responder de forma objetiva, Lucas, se é que vou conseguir, não há nenhuma garantia que a gente não vá reproduzir, no decorrer desse caminho, uma série de idealismos, né? Mesmo seguindo esses princípios gerais que o Marx deixou sobre o método. Por isso eu acho que um elemento importante, e por isso que eu citei a carta que ele trocou com a Vera Zasulich, ou seja, para a nossa realidade, eu também, Lucas, somos colegas, eu também sou professor de educação básica, né, do ensino médio e ensino fundamental esse ano. E assim, as nossas determinações é que vão, de fato, construir qual o melhor caminho de trabalhar, no caso do ensino, sobre Marx ou na escola ou qualquer outro tema, né? E aí tem o problema da catequese na tradição marxista, porque essa catequese, muitas vezes, ela quer reproduzir ipsis literis ou ipsis verbis o jeitinho que o Marx fez. E o Marx mesmo já dizia para Vera Zasulich, lá no finalzinho da vida dele: olha, camarada, esse foi o caminho que eu fiz para entender o capitalismo aqui, onde está nascendo, na Inglaterra, na França, né, no máximo ali, Holanda. Agora, o caminho que vai ter que ser feito aí na Rússia, e vocês é que vão ter melhores condições de aprender as determinações da realidade russa, considerando internacionalmente, concatenando com o desenvolvimento, a chegada do capital que iniciou na Inglaterra, na Rússia. Então, acho que esse é um desafio muito grande. Então, como fugir do idealismo durante o caminho? Não tem receita, né? E a gente vai reproduzir, a tradição marxista vem reproduzindo os idealismos, mesmo buscando a fonte primária, mesmo lendo em Marx, quer colocar muitas vezes de forma mecânica, literalmente, a compreensão de método de Marx para usar esse método da melhor forma possível, seja para ensinar, seja para fazer pesquisa, seja para organizar a classe trabalhadora, né? Nesse caminho todo, nesse caminhar, a gente não tem nenhuma receita e nenhum antídoto para não reproduzirmos o idealismo. Eu acredito, não sei você, eu vou falar por mim, já reproduzi muito e com certeza vou continuar reproduzindo um monte de aspectos que benecem críticas, que dialogam com o idealismo. Por exemplo, a gente é professor de educação básica, Lucas, e vou fechar aqui para poder rodar. Toda vez que eu entro na sala de aula, precarizado, né, 3 aulinhas por semana, plataformas, cobrança, uma doideira gigantesca. Eu sou tomado pelo pessimismo, absolutamente pelo pessimismo. Pessimismo da razão, para lembrar do Gramsci, né? Pessimismo da razão. Mas daí eu também tenho o otimismo, né? Eu preciso me amparar no otimismo, que não é simplesmente um idealismo banal, mas é no sentido de, muitas vezes, olha, a gente reclama, tem um dia que a aula fica gostosa, os alunos participam, aquela coisa toda, mas quando a gente começa a analisar a totalidade, a nuvenzinha cinza vem chegando. Eu acho que assim, então, nesse caminho, nessa trajetória mega multifacetada, a gente vai reproduzir perspectivas idealistas, principalmente quando a gente tem uma leitura mecanicista do que é o método de Marx, mesmo lendo o próprio Marx. Então,
ir à fonte primária, como eu enfatizei aqui 4 vezes hoje, 5ª agora, não é um antídoto para não reproduzir o idealismo. A gente vai reproduzir muito provavelmente. E agora, qual é o problema disso? O problema é a gente manter a reprodução do idealismo. Agora, é importante estar sempre aberto para as críticas dos colegas, enfim, dos interlocutores, para poder rever, falar, ó, isso aqui estou dialogando com uma coisa que não tem nada a ver com Marx. E isso exige uma maturidade intelectual, o Marx chamava de honestidade intelectual, que me parece, não sei se você vai concordar, Lucas e os demais, não é a característica gritante do nosso tempo. Talvez nem tenha sido no tempo do Marx. Certamente do nosso tempo não é. Né? E muitas vezes isso demandaria, Lucas e os demais, abrir mão de toda uma produção, de toda uma trajetória, de toda uma carreira acadêmica, pensando no caso acadêmico, né? E isso muitas pessoas não estão dispostas a fazer. E aí vai criando uns nichozinhos, por isso eu usei a palavra catequese, né? Eu vou catequizando o marxismo da leitura do pessoal do, sei lá, não é do Lukács, dos lukácianos, né? Ou dos gramscianos, ou ainda, sei lá, daí vem marxianos. Eu uso marxiano no sentido de referir-se a coisas autógrafas do Marx, mas não é só esse sentido que a gente conhece, não é? Ou seja, também é de catequese, de nicho catequético. Os marxianos, uma espécie de discurso de autoridade. Então isso vai colocando um monte de limites e que vai fazer, sim, que nesse caminho, na trajetória de analisar um fenômeno, uma realidade social, a gente reproduza, sim, uma série de equívocos. Entre eles, o idealismo que você citou. Não sei se eu ajudo, mas assim, só para tentar iniciar uma interlocução muito importante que você colocou. Mais alguém inscrito, pessoal? A gente não precisa ficar só assim, não, eu respondendo, viu? A gente pode conversar entre nós, tá bom, pessoal? Pensa num negócio aqui, assim, mais horizontal aqui, bem entre nós aqui. Fiquem à vontade para fazer exposições, não só perguntas. Opa, cadê? Ninguém inscrito? Que é isso? Deixa eu olhar o chat aqui, ó. Carla, fica à vontade, professora. Vou me inscrever, vou fazer um comentário. Bom dia, todo mundo. Em primeiro lugar, deixa eu ligar a câmera, mas estou com vontade, né? Bom dia a todo mundo. Professor Paulo, muito obrigada pela oportunidade, pela exposição, riquíssima exposição, diálogo. Importante também no sentido formativo, né? A gente está necessitado de mais espaço de diálogo, de formação mesmo na universidade. Eu queria colocar uma questão, mas para você comentar, eu acho que o caminho que você faz no raciocínio que se elaborou é completamente pertinente, da gente pensar como que o método do Marx ele vai sendo fragmentado, ele vai sendo alterado, às vezes até hipostasiado dentro das práticas acadêmicas, né? Mas a gente compreendendo que o método principal do Marx, como você mesmo colocou, é compreender a realidade para transformar a realidade, há um movimento também que às vezes é difícil da gente fazer na universidade, que é entender como nós podemos usar alguns instrumentos de pesquisa, e isso a gente trabalha muito no grupo, alguns instrumentos, alguns métodos, e eles servem para compreender a realidade, porque o momento predominante é o concreto, não é o abstrato. Né? Então, a gente parte do concreto, da síntese de múltiplas determinações. E, às vezes, para entender uma determinada determinação de uma realidade concreta, um método como um questionário, uma entrevista, né, que são considerados, né, positivistas, esquemáticos, não sei o que, eles são úteis. Porque o que vai importar aqui não é o instrumento que você usa para compreender a realidade, mas é a sua posição como pesquisador em relação a essa realidade. Então, nesse sentido, a gente também parte de entender que o Marx estava escrevendo, né, sobre aquele contexto específico, estava falando sobre o capitalismo naquele contexto específico, mas porque ele tinha um objetivo. Né? O fito dele era construir conhecimento sobre o capitalismo para superar o capitalismo. Né? Ele não escrevia para intelectuais, ele escrevia para a classe trabalhadora. O capital, isso ele já disse, né? Não foi feito para acadêmicos, o capital foi feito para militantes da classe trabalhadora, organizados, né, no partido, para compreender o capitalismo e superar o capitalismo. Ele vai ser apropriado intelectualmente e hoje circula da maneira que circula, com resistência nos ambientes acadêmicos, né? Mas eu acho importante a gente entender isso também, porque não há uma pureza nesse sentido também instrumental, né, de realizar a pesquisa. A gente vai compreender aquela realidade com
que a gente está se debruçando, mas mais fundamental ainda, talvez, para a gente que é marxista, é entender como aquela realidade se articula com a totalidade da sociedade capitalista na qual a gente está inserido, né? E aí, às vezes, a gente sempre recai no capital e as pessoas acham que isso é doutrinação e fazem essa crítica para a gente, mas é porque tudo recai no capital, né? Porque é um momento predominante dentro da realidade que a gente enfrenta hoje, né? Então, assim, mas para fazer um comentário também, uma provocação e deixar para você comentar. Obrigada. Obrigado, Carla. É um prazer muito grande ter vocês aqui, viu? Muito, muito importante. Eu concordo totalmente, né? Às vezes, e tentando ligar de novo com o que o Lucas tinha colocado ali, tem muito esse purismo, como você falou, né, Carla? Ou seja, a ideia de que eu preciso seguir os mesmos passos do Marx. Observe que, ao pensarmos assim, a gente está reproduzindo a receita, né? E ele sempre deixou claro, não tem receita, né? Agora, e essa questão do purismo é um problema muito sério. Porque, veja, por exemplo, os instrumentais de pesquisa, né, que você fez referência, absolutamente importantes, né? E o Marx, inclusive, utilizava, né? A gente fala hoje de formulários, né? Questionários, enquetes. Isso tudo é instrumental que o Marx não inventou e a gente pode utilizar. Agora, o pessoal muitas vezes confunde o instrumental de pesquisa com a perspectiva teórica e metodológica da pesquisa. Aí já é o que vai fazer a diferença, né? Se a gente pegar um empiricista ou um pós-moderno, no sentido... falar pós-moderno aqui, a gente abre um outro debate gigante, né? Mas nessa questão relativista, pluralista e metodológica, uma coisa é um pesquisador nessa perspectiva teórica e metodológica utilizando um questionário, uma enquete, um formulário. Outra coisa é a gente utilizando com outro referencial teórico metodológico esses instrumentos de pesquisa que são, a meu juízo, são conquistas da humanidade no sentido geral, coisas que são ferramentas, né? Eu não sei se é porque eu estou na educação básica, eu gosto muito de empiricizar, com essa preocupação propedêutica, né, para além de nós aqui. Uma chave 13 na mão de um mecânico bom, ela é uma ferramenta, um instrumental importante. Agora eu posso usar uma chave 13 para poder, sei lá, fazer com que as folhas da minha escrivaninha não voem, coloca ela com peso, né? É um instrumental. Agora, como a gente vai usar esse instrumental, aí vem a grande diferença, né? Que eu acho que é riquíssimo. E vocês aí, Carla, da Estadual, vem fazendo um trabalho há muito tempo que eu venho acompanhando vocês, maravilhoso. Conheçam, pessoal, os cadernos do GPOST, eu acho que é muito importante. Se quiser falar depois, eu quero, fica muito à vontade para divulgar aí, porque é um dos poucos lugares que eu vejo na universidade que estão fazendo um enfrentamento assim há muito tempo. Porque é difícil fazer um enfrentamento e garantir ele durante muito tempo é mais difícil ainda, né? E vocês fazem uma coisa que eu acho que é muito rica, é demonstrar que, eu vou pensar que a universidade também é um instrumental, que pode ser utilizado. Ou seja, vocês utilizam desses instrumentais, né, que antecede a Marx, é claro, para poder desenvolver uma análise crítica e de formação, de educação, um princípio educativo que vocês colocam aí, de prática, né, no sentido de praxis que a gente defende na nossa tradição, excelente, maravilhoso. E na rasgação de seda não, viu, Carla, e todos vocês? Se vocês não conhecem, conheçam aí os grupos de estudo, não é só o caderno do GPOST, é todo o trabalho que vocês fazem na estadual aí, que eu acho extremamente valioso. É um dos raríssimos lugares da universidade pública, né, que tem isso. Tem outras universidades, mas o de vocês me parece que é bastante consistente. Eu aprendo muito com vocês aqui de longe, né? Bom, enfim, mas é passando a bola, né? Fique à vontade, que nem a professora Carla fez a intervenção, fique à vontade, pessoal. Esse é o momento da gente trocar ideia, concordar, discordar, isso tudo muito importante. Eu tô dando uma olhadinha no chat aqui, ó, mas vamos se inscrevendo aí, pessoal, pode ficar à vontade. É que eu sou um senhor de idade já, né? Então eu sou meio lerdo aqui, tô acompanhando agora o chat aqui, ó. A Desirê perguntou aqui no chat, eu acho que é para mim, né, Desirê? Não sei, se não for, eu tô atravessando aqui o debate no chat aqui, sobre o livro do Leandro Konder, sobre dialética, né? Esse livro, eu acho que ele é importante, sim, gente. Ele é um artigo, na realidade, né? Essa coleção, na realidade, são vários artigos sobre determinados temas que eu acho bastante importante. E o Konder, eu não sei se ele se vincularia assim, mas eu o vejo como vinculado a uma tradição que dialoga muito com o pensamento do Lukács, né? Eu acho que é bastante rico, né? Eu conheço o texto, eu acho que é um texto importante, sim. A Dora, ela coloca assim, Jean, se possível, fale por que afirma e defende o método dialético de Marx. O método de Marx, ou dialético, perdão. É um debate que a gente já vem fazendo também, né, Dora? E só para estender assim, a tradição marxista, ela é uma coisa bastante ampla, gente, muito plural, né? E eu, a meu juízo, tudo a meu juízo, né? Óbvio. Eu acredito que o peso do stalinismo na tradição marxista é muito grande.
o poder de divulgação das ideias, né, o que aconteceu na União Soviética, com todo aquele parque industrial, um parque editorial. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de procurar vídeos, imagens sobre os parques editoriais, né, do Instituto Marx e Engels. Ele é monstruoso, pessoal. Ele é extremamente gigantesco. E a capacidade de produção, de impressão, tem algumas aqui, vocês talvez devam ter aí também, se produzia no idioma que ia distribuir, né? Ou seja, sei lá, tem obras aqui do Lenin em casa, né, em português, que foram impressas na União Soviética em português. Então, todo um trabalho gigantesco e de divulgação. Bom, mas qual é o problema disso? Era para ser maravilhoso. Eu falei stalinismo, e não falei à toa também, né? Eu entendo o stalinismo como uma ditadura da burocracia sobre a classe trabalhadora. Eu honestamente pertenço à tradição trotskista, né? Então gosto de colocar as cartas bem claras na mesa, né? Então eu vejo que o stalinismo não é uma coisa legal, não tem nada de revolucionário. Mas é factual que o stalinismo ele ajudou a divulgar essa tradição marxista, e isso a princípio é muito importante. Entretanto, com muitas deformações. E eu vou citar aqui de memória, desculpe, posso depois, para quem interessar, citar exatamente, um texto de uma pessoa que fazia parte do PCB, uma organização, né, em sintonia com o que eu estou chamando de stalinismo aqui no Brasil, que é o Caio Prado Júnior, historiador importante do Brasil. Ele escreve um texto, é um pequeno ensaio, nos anos 70, depois que ele voltou da União Soviética, criticando exatamente essa ideia de método. Quem não leu, leia o texto do Caio Prado falando sobre o método. É um historiador muito importante, né? É um cara de dentro da estrutura stalinista criticando o stalinismo. Talvez por isso ele tenha sido muito marginalizado dentro do próprio PCB aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, olha, essa mecanização, essa separação, e aí, Dora, tentando chegar nesse debate, entre do método do Marx como sendo o materialismo histórico e o materialismo dialético, isso não ajuda a entender o que é o método do Marx. Isso é o Caio Prado falando, não é o Jean, não. É o Caio Prado, né? Nos anos 70. Ou seja, isso não ajuda. Os manuais consagrados, como o Dicionário de Filosofia Marxista, organizados por um intelectual muito importante, dois intelectuais muito importantes, que é o Rosenthal e o Eugene, na União Soviética, circularam e foram traduzidos pelo mundo afora, entre outras publicações. Falo o dicionário para dar um referencial documental. Eles separam, né, e ele vai educando, porque esse material tem um caráter didático, de formação dos militantes no Brasil, na Argentina, etc. e tal. E ele é muito recheado, né, de positivismo aí, Lucas. Ou seja, nesse caminho de tentar reproduzir uma compreensão do método, você vai reproduzindo outras coisas que não tem nada a ver com Marx, né? E não dá para falar que o Rosenthal e o Eugene são pessoas ignóbeis em relação aos textos do Marx. Isso não cabe. A questão é, isso não impediu de literalmente irem para um outro caminho distante da proposta de compreensão da realidade que o Marx colocava. O Caio Prado faz essa crítica, eu acho que é muito importante. Então, por que eu falo método dialético? A Dora coloca aí, né? Porque é assim que o Marx escreveu sobre o método dele, pessoal. O método dele não chama materialismo histórico dialético. Nunca escreveu isso, né? Até cansei de fazer um desafio saudável, mostrar o texto em que Marx escreve isso. Não existe, isso não existe. Existe uma concepção materialista da história, que essa concepção é dialética, mas isso aí é diferente de montar uma estrutura, como foi montada na União Soviética, muito antes do Stalin, pelo próprio Rosenthal e Eugene, no período dos anos 30, de que o método do Marx ele se divide em duas partes. Para ser generoso, só em duas partes. Materialismo histórico e materialismo dialético. Isso existe como produção e reprodução da União Soviética burocratizada. Isso não existe no Marx. E eu faço questão de buscar isso no Marx. Agora, entretanto, porém, com efeito, mais uma vez, a tradição depende da nossa vontade. Ela existe. E tem muita gente que usa materialismo histórico e dialético, mas não usa nessa chave de separação. Eu venho observando isso nas últimas décadas, né? Agora, grande parte das pessoas que a gente conhece pensa isso mesmo, é um modo separadozinho, separadozinho, o método dialético e o método histórico, né, para ser utilizado ao bel prazer ali. Isso é totalmente anti-Marx, isso reproduz muito, mas muito mesmo, a vulgarização, o marxismo vulgar, desenvolvido na União Soviética com um peso tremendo, né, e que tem um peso tremendo até os dias de hoje. E isso choca, porque, mais uma vez, como já foi dito aqui, isso bate de frente, isso questiona, problematiza pessoas e produções de décadas. Tem trabalhos importantíssimos falando sobre isso, né? Para além, o Lucas perguntou onde encontra, mas meus trabalhos são muito modestos, Lucas. Tem muita gente mais de peso, com muito mais fôlego, com muito mais décadas de análise disso que eu estou fazendo aqui. O marxismo chega na América, sobretudo na Argentina, no Brasil via Argentina, né? E ele chega recheado de positivismo, mas não por conta do positivismo da esquerda argentina,
Isso também existia, mas é um positivismo que está sendo reproduzido na própria União Soviética há muito tempo. Não vamos esquecer que a burocracia, além de assassinar, ela é responsável, a burocracia soviética foi responsável por uma série de falsificações históricas. Isso é uma aberração numa perspectiva revolucionária, né? É uma aberração tremenda. Ao mesmo passo que tem contribuições excepcionais, tem aberrações excepcionais também, né? Desde o assassinato do Davi Razanov, as falsificações históricas dos documentos, de quem era crítico, né, literalmente, da burocracia, enfim, isso daria uma outra aula pública importante. Mas nesse sentido, o que eu faço, Dora, é o que muitos outros que vieram de mim, né, fazem, que é justamente buscar a partir das letras do Marx, autógrafo do Marx. Quando ele se refere a método, ele se refere a método dialético, né? Se hoje em dia, você que está me ouvindo agora, usa na tua pesquisa, no seu dia a dia, a ideia de materialismo histórico dialético, eu convido de fato, sim, aí sim, ler os livros que eu escrevi, os livros que o Ivo Tornelli escreveu, e mais importante do que tudo, né, ler os textos que o Marx escreveu. Esses sim são os mais importantes, que não vai garantir de ter uma leitura purista, mas ir à fonte, é um princípio importante. Não existe materialismo histórico dialético na perspectiva do Marx. Muitos camaradas, inclusive trotskistas, usam hoje em dia essa expressão, materialismo histórico dialético, mas não estão separando o materialismo da sua totalidade que constitui. Isso seria um erro crasso, um erro infantil, né, mas que muitos reproduzem, infelizmente, até o dia de hoje. E normalmente conduzidos por manuais de metodologia científica que fazem essa reprodução, como eu mostrei para vocês hoje aqui um deles, né? Então é uma coisa bastante delicada, mexe com vaidade, mas independente disso, mexe com a compreensão, o tipo de compreensão que se tem sobre a realidade. Bom, é isso, falei bastante. Dora, fica à vontade, companheira. Jean, obrigada, tá? Eu já conheço, eu só pedi porque eu sei que tem gente que está chegando aqui hoje. Eu acho que é importante para levar as suas obras, os seus debates, né? Jean tem um canal que está lá disponível no YouTube e que tem muitas aulas maravilhosas, muitos cursos, né? E Jean, não sei se você... Eu lembro que você tinha um link que já tinha os seus textos ali, que são muitos textos, gente. Bacana. E os livros de Jean também estão disponíveis, digitalizados, viu, gente? Mas é bacana ter o livro. Então, Jean, eu sempre fico pensando, eu sempre lhe pergunto isso, porque fica na minha cabeça, né? Essa coisa do método. E eu acho, como você chama a atenção o tempo inteiro, da importância do método, porque as pessoas dizem assim, Marx é eurocêntrico, para que Marx? Marx faz parte de outro século, Marx não tem nada a contribuir nem para contra a luta, na luta contra as opressões, né? E eu acho que é justamente, é um achismo meu, você sabe que eu sempre volto a isso, é que falta justamente aproximação, apropriação e aprofundamento de Marx, como você está chamando a atenção aqui. De ir a Marx, não como Marx como uma receita, como a Bíblia, não, porque é um método da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. E Vutoné ele sempre chama a atenção de que a proposta de Marx apresenta uma possibilidade de intervenção na realidade de uma perspectiva totalmente diferente. Ele ainda chama a atenção de uma perspectiva superior. E aí dizer, Carla, muito obrigada, porque eu venho aprendendo com Carla também muito. Desde a pandemia ou antes, tem também, tem aí no Instagram, Gpost, Carla, Frederico, e eles vêm fazendo, ele e ela, muita formação, e tá lá o Gpost, cada texto maravilhoso, e os vídeos, né? Então é nesse sentido que eu disse que você arrasa. Aí, Jean, eu queria também aproveitar para trazer aqui, se possível você trazer, né? E se Carla quiser também falar, e outras. Essa coisa desse método, que você traz o método, a defesa do método dialético, que para mim isso está bem explícito hoje do que eu venho convivendo com você e aprendendo muito, em que medida pode nos ajudar a pensar nas nossas vidas, na militância, nos trabalhos dentro da educação básica, nas universidades, na possibilidade que a gente tem que acreditar, como você disse, é o pessimismo, mas o otimismo sempre, para uma mudança radical da sociedade, porque como está aí posto, a gente já está na barbárie, né? Uhum. Então, em que medida a gente
a partir do próprio método, esse método, essa coisa que você está trazendo, do método dialético, para entender o que está acontecendo hoje com o imperialismo dos Estados Unidos, junto com Israel, em Gaza, a destruição, né? O que está acontecendo dentro do nosso país com a questão do sionismo, o que está acontecendo com os professores, você está aí em São Paulo, os caras impondo que se ensine, inclusive, na perspectiva do sionismo, o que está acontecendo no Irã, no Sudão, né? Então, assim, no próprio Brasil, em que medida, se a classe trabalhadora tivesse acesso a essa formação política, que eu acho que a gente perdeu muito isso. As pessoas têm aulinhas ali com algumas pessoas falando em marxismo, é como você falou aí, e já se defendem marxistas sem ir à raiz, sem estar na militância o tempo inteiro ali, estudo e a prática, né? Então é nesse sentido. E também uma coisa que é importante, essa afirmação de que o que Trump está fazendo é porque ele é louco, e a gente sabe que não é, né? E a luta que está ali, ele na realidade, com a própria China, que alguns chamam de socialismo de mercado, né, Jean? Eu queria, se você pudesse, nessa perspectiva do método de Marx que você nos traz aqui, e desculpa, gente, se eu me alonguei, tá? Bom dia para todo mundo. Dora, é extremamente importante sempre te ouvir, camarada. Muito importante. A gente vai aprendendo junto. A gente está aqui para poder crescer junto aqui, no sentido de tentar entender cada vez mais, né, essa realidade que a gente está inserido. E reconhecer os nossos limites também nessa busca por tentar entender a realidade. Eu acho que a ideia, esse debate sobre o método do Marx é extremamente relevante, é extremamente necessário, porque o debate, vamos pensar a educação básica, né? Me permita, educação básica. A gente está lá ensinando as nossas disciplinas, ou componentes, como eles falam, etc. e tal. Normalmente vem uma série vou falar de uma realidade de São Paulo, mas eu sei que isso é extensivo para todos os estados do Brasil, né? E eu diria para todas as províncias do Paraguai e outros lugares aí que eu tenho mais proximidade. Existem metas a serem atingidas, né? É a lógica do capital, é a lógica da fábrica, é a lógica, se fala muito da pedagogia empresarial, né? É a lógica do capital em todos os espaços, e a escola não é diferente, né? Quando chega para nós lá, Jean, professor de História do 7º ano B, tem que atingir a meta número 5, em relação ao desempenho dos alunos, né? Quando eu não questiono, de onde veio esse número 5? Quando eu não questiono a existência dessa lógica, dessa meta, e principalmente abraço ela, naturalizo ela, e bora lá buscar a meta 5, ou 6, 7, enfim, o número que for. Né? E não considero, por exemplo, que o desempenho dos alunos, a expressão desse desempenho, apenas quantitativamente, numericamente, não significa que vai ter uma sintonia de fato com a realidade que a gente, nós estamos inseridos. Quando eu abraço as políticas públicas do Estado de São Paulo, sem questioná-las, como se se viessem elas de um pé de goiaba, saídas de um pé de goiaba e cai lá na nossa diretoria de ensino e vai para as nossas unidades escolares. E não questiono de onde vieram essas políticas públicas. Quem são as pessoas, os grupos políticos que estão na secretaria pensando aquele currículo, pensando, como você falou, essa excrescência agora de querer impor uma perspectiva de ensino de história sionista, que é uma excrescência, não tem outra palavra mais elegante para falar. Se eu naturalizo isso e não questiono, né, observa, o método do Marx possibilita, não é garantia de nada, não é receita por favor de nada, mas ele possibilita que a gente problematize a própria constituição dessas políticas públicas. Nós somos cobrados em sala de aula, todos nós professores, que os nossos alunos tenham um bom desempenho, mas ter um bom desempenho, pensando o aluno só ali naquele locus, naquele espaço da escola e ignorando o que existe antes de ele chegar no portão da escola, como é que eu posso, de fato, conseguir entender as necessidades reais dos nossos alunos? Eu não sei se me faço entendido, né? Ou seja, eu preciso considerar a totalidade histórica no qual nós, não só os alunos, nós todos estamos inseridos. Da ausência de plano de carreira, do não pagamento do piso do salário, o piso, portanto, básico do salário do professor,
né? Ou seja, uma série de retiradas de direitos, alunos que vão para a escola, mas sentam lá na carteirinha lá, todos eles com seus problemas, consciente deles ou não, mas é o pai que bateu na mãe, pensando no machismo, no patriarcalismo, é a comida que foi pouca para todo mundo, ou ainda, sei lá, o pai que está doente, a mãe que está doente, a avó que está doente, ou ele mesmo está doente. Eu preciso, de acordo com uma leitura seca, frágil e equivocada, eu preciso neutralizar essas coisas todas e, de forma supostamente objetiva, pensar o desempenho do aluno na unidade escolar a partir do momento que entrei na minha aula. É impossível, é irracional. É irracional. Ninguém aqui que for professor ou que presenciou já como aluno a vida escolar vai conseguir ensinar o aluno se ele estiver com fome. Por que eu estou falando fome? Para ser sensacionalista? Não, é porque é o elemento mais animal. Básico, coisas básicas. Qualquer jumento, qualquer cadela, qualquer égua, qualquer andorinha precisa se alimentar todos os dias. Precisamos de uma taxa de cálcio, fósforo, potássio, vitaminas e tal. Se eu não tenho esse básico atendido, como é que eu vou fazer o meu aluno entender, por exemplo, a Revolução Haitiana? Por mais que o assunto seja muito importante. Ou ainda, sei lá, o desenvolvimento da escrita sumeriana. Assim, não tem como, é irracional. Mas para que possa ser aplicado uma métrica, o governo, o Estado, a burguesia, precisa ignorar essa realidade, precisa matar a concepção de totalidade histórica para que se faça uma efetivação numérica, quantitativa, mais uma vez. Apresente-se uma métrica de suposto desenvolvimento. Ou, como diria de novo, citando meus alunos mais uma vez nessa aula pública, sabor desenvolvimento, né? Sabor. Ou seja, então eu acho que o método Marx, ele possibilita a gente trabalhar numa outra perspectiva, que vai ser de embate, vai ser de perseguição, ou seja, seremos os professores problema, né? Mas eu acho que o caminho é justamente esse. Agora, isso tudo é para compreender a realidade que nós e os alunos estamos inseridos. Agora, é preciso dar continuidade nesse movimento, né? Que é a organização para transformação. E aí, pessoal, aí onde o meu romantismo fica lá na beira do cais, né? Por quê? Nesse ano todo que a gente está navegando, a gente precisa reconhecer que uma perspectiva revolucionária não está em alta. As pessoas não falam do socialismo. Eu vim dar aula aqui na Grande São Paulo e meus camaradas do interior, de onde eu vim, falaram: professor Jean, você vai agora conseguir fazer um trabalho legal aí, né? Porque é a periferia, tal, etc e tal. Os meus alunos não falam de socialismo. Os pais dos meus alunos não falam de socialismo. Né? Então a gente tem que reconhecer, e não ser romântico, que nesse momento histórico o socialismo não está na boca do povo, não. Né? Ou seja, os discursos da burguesia para poder reproduzir sua taxa e massa de lucro, como eu falei no início desse encontro aqui, são fortíssimos. O que está na boca dos alunos é empreendedorismo, é tentar vender bolo de pote para virar um novo Steve Jobs ou coisa do tipo. Né? Então, assim, a nossa tarefa é extremamente difícil. E aí, para fechar essa colocação a partir do que a Dora falou, eu acho que a gente tem que ter clareza que o nosso trabalho isolado, individual, ele é absolutamente impotente. Queria estar errado, viu, pessoal? Queria estar errado. A meu juízo, é absolutamente impotente. Por isso a necessidade de se organizar para continuar essa construção que visa a superação. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Os revolucionários sempre tiveram uma tarefa mais difícil. É muito mais fácil eu fazer um canalzinho no TikTok, no Instagram, qualquer outra rede social, passando receitas de como viver bem ou de como superar as dificuldades, etc. e tal. Agora, o mais difícil é a tarefa que nos é dada historicamente para o movimento revolucionário. É entender a realidade que a gente está inserido e organizar a classe trabalhadora. Tarefa dificílima. Ou a gente desiste, eu não desisti, né? Ou a gente continua fazendo essa luta aí que não pode ser individual. Porque simplesmente não porque é um impeditivo categórico, mas é que é o fato que não é uma luta para o indivíduo, é uma organização que tem que, junto à classe trabalhadora, propor essas transformações. Né? E não é meia dúzia de cérebros ilustrados, não. É a classe trabalhadora. E há que se reconhecer que hoje, a classe trabalhadora, hoje que eu digo há muito tempo, né? Não é só hoje, agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Não perpassa entre eles massivamente um discurso de superação da sociedade que nós vivemos. Eu acho que o método do Marx, ao propor essas problematizações, Dora, ajuda a gente a pensar muito isso. Né? Enfim, eu vou parar por aqui, senão eu vou estendendo e vou cansando todo mundo. Mas fique à vontade para complementar, Dora, fica tranquilo. Agora que eu descobri que o chat aqui tem uma rolagem aqui. Bom.
A Carla colocou o projeto de formação contra-revolucionária, né? Isso mesmo. A Carla colocou aqui, pessoal, o link do GPOSH. Eu sugiro que vocês entrem agora e já salva aí no favoritos aí, muito importante, hein? Pessoal, eu acho que assim, uma aula pública, o objetivo é colocar essas problematizações e o que motiva uma aula pública é a candência do dia a dia, né? A gente precisa debater essas coisas. Ou a gente joga a toalha no chão, vai para casa assistir o Big Brother, né? Você pode jogar a toalha no chão, pegar, colocar para lavar, você pode assistir o Big Brother e continuar fazendo o debate. Eu acho que é muito importante. Agora, a gente tem que entender que isso aqui é só uma aulinha pública, né? Não tem pretensão de esgotar nada, dica do tema e os espaços de organização da classe trabalhadora, seja na universidade, nos partidos, partidos revolucionários, nos movimentos sociais, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. É a luta organizada que vai mudar a vida pelas ruas, né? É o meu ponto de vista. A aula pública aqui é mais para poder fazer essa interlocução, consolidar as interlocuções já existentes, abrir novas interlocuções, partilhando conhecimento, né, e experiências de luta que cada um de vocês aqui certamente possui. Eu acho que é isso, pessoal. Jean, se você tiver esse texto em PDF ou de Caio Prado, né? Isso. Se você puder socializar com a gente, você falou outros também que eu acho que eu não vou me lembrar aqui agora. Mas só como sugestão, porque eu acho até que você já tinha um link que você colocava ali seus textos. E aí, se puder, eu sei que seu tempo, né? Mas quando puder atualizar, para poder a gente socializar ali e as pessoas terem acesso a uma quantidade maior de texto e irem inicialmente selecionando o que vai começar ou não, porque eu acho que é super importante, entendeu? Inclusive colocar ali, se possível, também já os links para alguns cursos que você tenha feito. Você deixou gravar isso aqui hoje? Está gravando ou não? Então, sempre um problema. Eu tentei baixar uns aplicativos aqui, o meu celular tá velhinho, ele não conseguiu gravar. Eu abri o OBS aqui, comecei a gravar pelo computador mesmo. Só que aquele detalhe, eu esqueci de colocar para gravar. Daí no debate ficou aberto aqui, o debate está gravado, está sendo gravado agora. Mas pegou só o finalzinho da fala, porque eu acabei esquecendo. Já suas aulas não podem deixar de ficar na memória, de deixar. Eu sei que acontece aí os limites, mas suas aulas são muito importantes, né? Então eu acho isso que é bacana que o GPOSH faz. Eles sempre que possível eles gravam as coisas e deixam, porque isso é importante, sabe? Porque boa parte tem muita gente que não consegue estar aqui agora nesse horário e gostaria de estar e me pergunta. Aí eu digo, eu vou ver se ele vai gravar. Eu sei que a maioria das vezes que você não grava é porque não tem a condição a possibilidade de gravar. Mas daqui para frente, assim, sempre que possível, grava, porque inclusive tem um material seu muito bom disponível aí. E essa aula de hoje foi incrível, como todas. Vanilda está bem caladinha hoje. Bom dia, obrigada, viu, Jean? Bom domingo para todo mundo aí, gente. Beleza, Dora, eu que agradeço. Eu vou colocar esses textos que eu falei, pessoal, tudo no grupo lá do WhatsApp. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, quiser entrar no grupo do WhatsApp, me dá um toque aqui. Eu vou colocar meu número aqui para você no chat aqui, ó. Manda um oi aqui nesse número aí, que daí eu coloco no grupo lá, se quiser entrar, para pegar os textos, etc. Fica mais fácil, né? Porque mandar individualmente assim fica meio difícil. Inclusive, você está em um momento, a gente está com você, né? Fala aí do que você tem feito, Jean, de 15 que sim. Aí se a galera quiser entrar, entra. Sim, boa lembrança, Dora. Quinzenalmente, pessoal, por exemplo, sábado que vem a gente está com um grupo de leitura. Eu chamei de Clube do Livro. Eu tenho meus momentos poliana, né? Até brinquei desse jeito no dia lá da abertura. Mas, na realidade, é um grupo de leitura sobre um texto do Leon Trotsky, um texto que ele escreveu em 1918 sobre a história da Revolução Russa. Não é o livro maior dele, né? Mas é um livro que ele escreveu naquele momento que ele estava participando dos acordos para tirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E ele escreveu um livrozinho que foi publicado no Brasil aqui pela editora Iskra e Boitempo, a parceria das duas editoras, que se chama assim, A Revolução de Outubro, né? É um texto muito rico, que ele fala meio que de memória, de acabar de acontecer, estava divulgando ali o processo revolucionário de forma internacional, ao mesmo passo que fazia os acordos em Brest-Litovsk. E aí é um texto muito rico, assim, um texto muito tranquilo de ler, um grupo de leitura muito agradável, sem diletantismo, sem essas coisas que, a meu juízo, são horripilantes aí de quem lê meia dúzia de livros já acha que é, sei lá, o próprio Hegel, o próprio Marx, né? Ou seja, é um grupo bastante maduro. Não estou falando de idade, estou falando de comportamento e de sociabilidade.
né, muito tranquilo, né? Lê na medida que está à vontade para ler. A gente faz essa leitura, então, quinzenal. A gente está bem no começo do livro, né? Então, quem quiser participar do grupo, manda aí também no WhatsApp. Eu deixei o número aí para vocês aí. Manda um oi aí que eu adiciono lá no grupo no grupo de leitura, no grupo do WhatsApp do grupo de leitura. Beleza? Tá muito legal esse texto do Trotsky. Ah, legal, Daniel. Fez um comentário aqui, né? Entrou aqui no grupo, tal. Fique à vontade, viu, gente? Pode entrar lá, falando oi que eu adiciono vocês lá, sem nenhum problema. Pessoal, ficamos por aqui então, terminamos, finalizamos. Se alguém quiser fazer mais uma manifestação, faça agora ou cale-se até o próximo encontro. Espero conseguir manter uma interlocução com vocês, né? Mandem para nós também as atividades que vocês fazem. Vamos socializar, vamos trocar figurinhas aqui em relação aos nossos estudos, à nossa militância. Eu acho que isso é extremamente importante. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, pessoal. Foi um prazer conhecê-los e revê-los. E revê-las também. Um beijo e um queijo para todo mundo. Valeu, gente. Valeu.